Vamos então dar início ao primeiro painel do dia, moderado por Francisco Teixeira, sobre o envolvimento dos municípios, com a participação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, e pela Associação Zero, Ana Müller. Posso-me sentar na primeira? Ora, não sei se o microfone está a funcionar. Ótimo. Bom dia a todos, novamente. Estamos aqui para o primeiro painel mais do que um painel, é uma conversa sobre esta temática não só dos RLDCs, do Pacto dos Autarcas e afins. O objetivo da sessão será acabarmos por debater um conjunto de pontos que tocam o interesse dos municípios neste âmbito e se calhar eu ia começar por agradecer ao Ricardo e à Ana estarem presentes e se calhar vou passar uma primeira pergunta já para o Ricardo, sendo Presidente da Câmara Municipal de Braga e, simultaneamente, o Presidente do Pacto dos Autarcas em Portugal, como é que tem sido este papel duplo? Como é que Braga se tem comportado dentro desta dialética, portanto, do Pacto dos Autarcas? Como é que tem funcionado durante os últimos anos? Pois bem, Francisco, antes de mais, um bom dia a todos os presentes e a todos os presentes, um agradecimento pelo convite para participar nesta sessão e uma felicitação também por esta iniciativa que parece muito interessante. E um cumprimento também à Ana, que aqui representa a Zero e que tem sido um parceiro importante em algumas das iniciativas que temos desenvolvido. Nós, Braga, assumimos o nosso primeiro compromisso com o Pacto dos Autarcas em 2014, portanto, na altura, com um compromisso de termos uma redução das nossas emissões até 2030 de cerca de 40%, mas a verdade é que proativamente temos vindo a assumir vários projetos que têm transformado a realidade local, têm criado condições para que Braga seja uma cidade cada vez mais sustentável, mais preparada para a mitigação das alterações climáticas e, obviamente, também para reduzir o nível de emissões naquelas que são as áreas mais críticas nas dinâmicas do nosso concelho, onde, por exemplo, a questão da mobilidade assume uma preponderância muito, muito importante. E temos, em função desses projetos que temos desenvolvido, de certa forma ganho um reconhecimento não só local, mas também nacional e internacional, pelo sucesso dessas iniciativas, e isso gerou-nos, digamos, essa oportunidade de virmos a assumir a liderança do Pacto dos Autarcas para Portugal no âmbito do Comitê das Regiões, em que, no fundo, nos assumimos como prescritores para outros municípios para seguirem exatamente a mesma estratégia, para assumirem o objetivo, para delinearem estratégias concretas para a sua concretização e para partilharem experiências. Aliás, o Pacto dos Autarcas tem essa dimensão fundamental, que é de ser uma rede de colaboração em que nós partilhamos experiências, partilhamos boas práticas e com isso aceleramos naturalmente a concretização dos objetivos que são comuns a todas as cidades. Os números que o Sr. Ministro há um bocadinho apresentou são eloquentes. Nós temos em Portugal já 178 municípios, dos 308 que são subscritores do Pacto, obviamente também como estes dados que o Francisco apresentava há pouco, seguramente com diversidades em termos de níveis de envolvimento e níveis de, digamos assim, de concretização desse mesmo compromisso político. O Pacto dos Autarcas é, em primeira instância, um compromisso político que depois tem que ser acoplado a uma dimensão estratégica, uma dimensão mais operacional. E também nesse aspecto é uma das dimensões que eu acho importante do Pacto dos Autarcas é o acompanhamento técnico que é dado também, a informação que é veiculada, a partilha de informação que é feita chegar a todos os aderentes, para que fiquem cada vez mais capacitados. Eu acho que um dos grandes desafios deste mapa que o Francisco agora apresentou é a capacitação dos recursos dos municípios, é termos nos diversos municípios, que são muito diversos obviamente em termos de dimensão, em termos de disponibilidade financeira, nem todos vivem o paraíso que o meu colega Carlos Carreiras há um bocadinho aqui também deixou, mas também nem todos temos as receitas fiscais que Cascais tem, mas em verdade, por todo o país, é necessário, digamos assim, criar condições para que cada vez mais municípios possam ter essa preparação interna ou externa para desenvolver este tipo de iniciativas. E, portanto, tem sido nesse equilíbrio de executor, por um lado, e de, digamos assim, de concretizador dos compromissos e, ao mesmo tempo, de prescritor desta adesão e desta estratégia que Braga se tem assumido ao longo dos últimos anos. Portanto, a capacitação é claramente um desafio,
provavelmente, pelo que percebi das suas palavras, o maior desafio. Que outros tipos de desafios é que os municípios têm ou têm encontrado durante este processo de descarbonização? Há diversas naturezas. Nós, pegando mais uma vez no caso de Braga, que é, como perceberão, aquele que mais facilmente posso invocar, nós delineamos desde a primeira hora uma estratégia de podermos fazer, em primeiro lugar, a inventariação das nossas emissões. Nós já temos alguns relatórios de sustentabilidade produzidos em que identificamos também o volume das nossas emissões e a tendência que estamos a percorrer em termos de redução dessas mesmas emissões, aquelas que eram as áreas mais críticas, e identificamos áreas concretas de intervenção com projetos concretos. Eu, como referi há pouco, a questão da mobilidade para nós é muito importante. Braga é um dos concelhos que tem, de acordo com o Eurobarómetro 2020, uma das maiores taxas de utilização de veículos próprios pelos cidadãos, o que é obviamente uma fonte de emissões muito significativa, e tínhamos até há bem pouco tempo também uma frota de veículos de transportes públicos muito obsoleta, já diria, muito envelhecida, muito poluente até, o que era um atentado à qualidade de vida também no nosso concelho. Portanto, daí empreendermos uma estratégia de redução significativa dessas mesmas emissões. Nós temos já hoje quase 40% dos nossos veículos movidos a energia elétrica. Estamos agora a iniciar, com o apoio do PRR, com um empenho especial também no Ministério do Ambiente e do Ministério da Coesão, o projeto do BRT de Braga, e isso vai ser, digamos assim, uma mudança radical do ponto de vista da mobilidade na cidade, para promovermos também uma mobilidade mais sustentável e com isso atacarmos aquela que é a área central. Depois vamos acompanhando essa mesma estratégia com outras iniciativas que temos desenvolvido, quer do ponto de vista da reflorestação. Braga, como se sabe, também é uma cidade que tem uma dimensão muito urbana, mas também uma envolvente ainda muito natural, com uma dimensão paisagística e florestal muito forte. A salvaguarda da biodiversidade, o caso dos cursos de água é também muito importante. Nós temos o rio Cávado, que é uma das principais fontes de abastecimento da água da cidade e de vários concelhos vizinhos, e o Rio Este, que é um rio em meio urbano que tem vindo a ser fortemente requalificado para torná-lo uma área mais aprazível, menos poluída e também mais fluida pela população. E depois a dimensão energética. A dimensão energética também acaba por ter um peso importante. E em todos estes projetos, aquilo que nós temos tentado fundamentalmente fazer, eu acho que essa é uma das dimensões importantes para lá da disponibilização de recursos financeiros, é de a prescrição não ser apenas em relação a outros municípios, ser também em relação à própria sociedade civil local. E nós temos conseguido que muitas destas iniciativas, muitas das atividades que nós temos no nosso plano estratégico, sejam partilhadas com outros stakeholders locais, com a universidade, com as empresas. Aliás, ouvíamos há pouco o diretor adjunto do Jornal de Negócios a falar da estratégia do Prémio Nacional de Sustentabilidade, e Braga recebeu com o BCSD o Prémio da Sustentabilidade este ano com o projeto do Pacto de Mobilidade Empresarial, em que nós conseguimos que 40 entidades, dos maiores empregadores do concelho, sejam os primeiros a prescrever junto dos seus colaboradores formas de deslocação na cidade mais sustentáveis do que a utilização de viatura própria. Excelente. Claramente um exemplo a seguir. Ana, muito obrigado por estar presente. A Zero, pelo que percebi, acaba por ser o representante do Pacto dos Autarcas em Portugal, ou acaba por ser um dinamizador, mais do que o representante de um dinamizador. Que tipo de colaboração é que tem sido efetuado, que tipo de ações é que a Zero tem levado a cabo para publicitar o Pacto dos Autarcas? Sim, antes de mais agradecer o convite à Zero por estarmos aqui presentes. Devia estar aqui o meu presidente Francisco Ferreira, mas ele ficou preso no trânsito e pede desculpa por não poder estar presente. A Zero tem colaborado com o Pacto de Autarcas, fazendo uma série de workshops, ações de capacitação para sensibilizar para a necessidade de construção dos planos de ação, dos PAESC. Realizámos já 2 ao longo do ano passado, estamos a planear realizar mais alguns ainda este ano em vários pontos do país, para exatamente promover o compromisso por parte dos municípios, para que eles desenvolvam os seus planos e também para servir de ponto de capacitação nestes assuntos, digamos. Okay. Quais serão as vantagens para os municípios que estão presentes e que não fazem parte do Pacto dos Autarcas? E esta pergunta pode ser para ambos. Quais seriam as vantagens de um município fazer parte deste grupo de autarquias? Sim, antes de mais é um compromisso político, um compromisso de tentar atingir a neutralidade carbónica. Existe também uma série de ações que são feitas para o apoio técnico aos próprios municípios, para eles conseguirem ultrapassar esse desafio da capacitação que têm.
é uma comunidade de aprendizagem também, mútua, entre os vários municípios e também permite algum acesso a apoio financeiro que está disponível. Penso que esta última frase deve ficar na retina de todos. Apoio financeiro. Nós não falámos sobre isso, mas claramente, pelo menos nos inquéritos que nós temos feitos, tem sido um dos grandes desafios também levantado pela maior parte dos municípios. Como é que... Portanto, eu há pouco falei um bocadinho sobre as RLDCs. E claramente o Covenant of Mayors, portanto o Pacto dos Autarcas do ponto de vista europeu, tem sido um dinamizador de todo este sistema de RLDCs, dos compromissos voluntários. Como é que, Ricardo, como é que acha que este sistema pode contribuir para as ambições portuguesas e para os municípios contribuírem, passo o pleonasmo, para os nossos objetivos? Pode ter um papel importantíssimo por diversas ordens de razões. A primeira das quais é, desde logo, uma questão de termos todos consciência que, tal como acontece em relação a outros objetivos globais, só com esta dimensão local é que nós conseguiremos atingir estes mesmos objetivos e, portanto, quando falamos de redução de emissões em diversas áreas, se não houver um envolvimento das comunidades locais, seja das autoridades públicas, seja, como referi há um bocadinho, de toda a sociedade, não há capacidade para concretizar esses objetivos. E, portanto, se tivermos objetivos globais e não tivermos capacidade de medir como é que localmente eles estão a ser concretizados ou não, naturalmente que não iremos ser tão bem-sucedidos. Por outro lado, há uma dimensão de disponibilização de informação que vai muito para lá da componente técnica, que é também uma questão importante que o Francisco há um bocadinho referia, do acesso à estatística, aos dados regionalizados e territorializados para podermos depois suportar as nossas estratégias. Acho que é um esforço coletivo que tem que ser desenvolvido. Quanto mais informação e quanto mais fina ela for, naturalmente mais enriquecidas ficam as estratégias que possamos desenvolver. E depois, há uma questão que eu acho que é fundamental em todos estes processos. Há um bocadinho a Ana dizia muito bem a questão do compromisso e do reconhecimento. E a verdade é que, pegando também na expressão do Carlos Carreiras de há pouco, no nosso negócio dos votos, o estarmos membros do Pacto dos Autarcas e sermos comprometidos com estas questões é um fator de goodwill que os cidadãos incontornavelmente reconhecem. Mas eu acho que ao goodwill abstrato tem que se depois juntar uma dimensão mais palpável, que é de ver um escrutínio, uma accountability sobre aquilo que são os passos e os resultados concretos que estamos a atingir. Eu acho que é muito importante, através também dos RLDCs, nós conseguirmos criar mecanismos para que as cidades, para que as autarquias locais, as autarquias regionais, quando elas existem na Europa também, possam, digamos assim, prestar contas sobre o desempenho que vão tendo e os mecanismos de correção que eventualmente possam ter que introduzir para serem bem-sucedidos nos seus objetivos. Há pouco o Sr. Ministro falou sobre a revisão do PNEC 2030, que neste momento é fundamental. Qual é que considera que pode ser o papel dos municípios neste processo de revisão? Desde logo, ele está-lhe atribuído, até do ponto de vista formal, naquilo que é o regulamento da União Europeia, julgo que é o artigo 11º da União da Energia, tem que existir um envolvimento efetivo dos municípios, das autoridades locais, na formatação dos planos nacionais. E quando foram elaborados os primeiros planos em 2020, quando foi feita a sua primeira avaliação, uma das coisas que a União Europeia fez foi precisamente dizer não está a ser cumprido este artigo do regulamento, os Estados centrais, infelizmente a lógica do centralismo não é um problema apenas de Portugal, é um problema que até, em alguns casos, tem situações ainda mais gravosas noutros países europeus, vai-se verificando em várias dimensões, não é só na formatação do PRR. E, portanto, naturalmente, que também aqui assim, o que a Comissão Europeia fez foi dizer aos Estados-membros que têm que envolver mais as autarquias. E, portanto, o que está a ser agora também procurado concretizar pelos vários Estados-membros é uma etapa de auscultação das autarquias para que nos novos planos, que terão que ser apresentados agora até junho e depois na sua versão final até 2024, a dimensão local esteja bastante mais presente em todas aquelas áreas, que algumas delas já foram faladas aqui, em que os municípios podem impactar, efetivamente, os resultados nacionais. Obrigado. Só para terminar, Ana, e neste caso, não sei, Ana ou Ricardo, há objetivos concretos, neste momento falámos em 178, em 308. Temos objetivos concretos, perfeitamente estabelecidos, ou não, para atingimento neste caso, de número de municípios a fazerem parte do Pacto dos Autarcas em Portugal? Bem, idealmente, se todos fizessem, eu acho que esse era o cenário ideal, não é?
Mas eu acho que há aqui um caminho a percorrer, não só pelo Pacto de Autarcas, mas também entre municípios, não é? Para servirem de exemplo uns aos outros, para cada vez termos um número maior de municípios que façam parte do Pacto de Autarcas e que assumam esses compromissos com a neutralidade carbónica. Dizer só em relação ao PNEC, é necessário de facto uma integração dos vários níveis para a revisão do plano, local, regional, nacional, e a ZER também está a contribuir para que isso aconteça. Muito bem. Se por acaso algum município aqui à saída da sala quiser fazer parte do Pacto dos Autarcas, o que é que deverá fazer? Deverá falar convosco? Deverá enviar algum e-mail institucional a alguém? Como é que poderá fazer para tentar... Há um site. Há um formulário de adesão que tem que ser depois sujeito a uma deliberação dos órgãos municipais, mas já agora só uma nota sobre esta questão do objetivo e voltando àquela questão inicial também da capacitação, eu acho que uma das dimensões interessantes que, por exemplo, aqui em Portugal se tem verificado é de que, para lá dos municípios individuais, tem existido também um compromisso de estruturas supramunicipais. Algumas das CIMs são já hoje também elas próprias subscritoras do Pacto dos Autarcas, o que pode criar aqui assim, digamos assim, uma partilha de recursos, uma estratégia mais abrangente do ponto de vista territorial, que é muito interessante e que acaba por facilitar também o trabalho, seguramente para municípios que têm menos recursos e menos meios técnicos até dentro de portas. Excelente. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Ana. Vamos agora fazer um pequeno intervalo para coffee break. Obrigado a todos.